Quer dizer um bom dia a todos. Inicialmente, pedir desculpas por não poder estar presencialmente aí com todos, desfrutando desse momento importante, dessa conquista do direito da criança e do adolescente, mas deixar minha contribuição aqui por meio de vídeo, por meio de áudio, e de alguma forma poder contribuir nessa ocasião tão relevante. Agradecer o convite do José Cruz, representando aí a Prefeitura de Belo Horizonte, dizer que eu estou muito honrado de poder aqui trazer a palavra, trazer a presença do Ministério Público. Nós que elegemos dentro do nosso Plano Geral de Atuação a implantação das famílias acolhedoras por todo o estado de Minas Gerais, temos por alto apreço esse tema. E eu preparei uma breve apresentação aqui para, de alguma forma, contribuir nesse momento ímpar que todos nós estamos construindo aqui, sobre a efetivação do direito à convivência familiar e o cuidado em família acolhedora. Então, brevemente, queria ressaltar que o acolhimento é uma medida protetiva e ela é excepcional. Então, embora tenhamos buscado a implementação das famílias acolhedoras, é sempre bom lembrar que o que antecede é esse critério de excepcionalidade. A rede, os atores, Ministério Público, Conselho Tutelar, todos devem primar pela excepcionalidade, exaurir todas as vias anteriores que permitem que a criança ou adolescente permaneça em sua família ou numa família extensa. Então, trouxe aí em destaque esses artigos de lei dizendo sobre a excepcionalidade da medida de acolhimento. Em seguida, nós temos habitualmente visto que quando o acolhimento ocorre, ele se dá por meio do acolhimento institucional. Em breves palavras, são aquelas casas mantidas pelo governo ou por uma organização da sociedade civil em parceria com o governo municipal, sempre municipal, e ali tem funcionários, trabalhadores que exercem suas funções cuidando dos acolhidos. Eu tenho um grupo grande de educadores barra cuidadores e eles são monitorados, orientados, capacitados por uma equipe técnica composta por um assistente social e um psicólogo, e tem uma coordenadora que faz todo o administrativo desse serviço. Então, ele tem um viés institucional, porque a pessoa está ali acolhida, ela sai do seu lar, entra num local institucional e tem uma rotatividade de trabalhadores. Há uma dificuldade maior de se criar vínculos afetivos. Então, por isso que a família acolhedora é apresentada como uma alternativa mais protetiva, porque ao invés da criança ou adolescente serem direcionados para uma casa institucional, ela é acolhida, ela é alocada em uma família que a recebe. Então, a proteção, o carinho, as experiências são superiores às experiências vivenciadas no acolhimento institucional. Então, já falei que o acolhimento, seja familiar, seja institucional, são provisórios e excepcionais, deixando claro que é o Ministério Público que entra com a ação. Então, a Constituição Federal, ela destinou, dentro do leque de agentes políticos, agentes públicos, ao Ministério Público essa missão de substituir, de representar a criança e adolescente no ajuizamento da medida e permitiu também que outras pessoas legitimadas, aí essas pessoas têm que procurar, constituir um procurador para ingressar com a ação de acolhimento, mas, mormente, ela é feita pelo Ministério Público, que é o substituto legal
dentro de um critério, de um conceito processual que nós não precisamos entrar hoje aqui, que é da legitimação extraordinária. Quando a criança é acolhida, seja no institucional, seja no familiar, a meta número um, o que se busca é a reintegração familiar. Então, ali não é um local permanente, é um local provisório, porque os técnicos, a equipe, vai sempre direcionar os trabalhos para que a criança retorne ao seu lar ou, em não sendo possível esse caminho, aí destinar a uma família substituta. Por exemplo, o acolhimento, a adoção. Então, em resumo, nós temos o acolhimento como uma medida protetiva e ele vai se dar na forma institucional. A institucional se divide em dois aspectos, o abrigo e a casa-lar. O abrigo é destinado para até 20 acolhidos, a casa-lar para até 10 acolhidos, tendo um diferencial, que a casa-lar tem um cuidador, uma pessoa que mora dentro da casa. Isso é mais protetivo, porque cria mais vínculos. Estou sempre falando de vínculos, daqui a pouco eu vou dar um destaque para esse tema. No abrigo não temos a figura do cuidador residente. Nas famílias acolhedoras, as famílias recebem. Uma família capacitada, treinada, recebe essa criança e ele é individualizado. Enquanto lá eu estou com 10 ou 20, ou até 10 ou até 20 acolhidos, aqui eu tenho uma pessoa sendo cuidada por uma família inteira. Ou, excepcionalmente, um grupo de irmãos sendo cuidado por uma família inteira. E também temos a figura da guarda subsidiada, ou famílias guardiãs, que é uma figura excepcional, maravilhosa, porque é a própria família extensa recebendo um auxílio, e aí vem a palavra subsídio, subsídio no sentido de apoio financeiro. A própria família extensa é que recebe o acolhido. Então é muito mais protetivo, não é uma família estranha como na família acolhedora, mas é alguém já do convívio da criança e do adolescente. Essas medidas, né, elas estão previstas na tipificação nacional do socioassistencial e elas são destinadas a famílias ou indivíduos de serviço com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. Então, houve o rompimento do vínculo ou a fragilização, eu vou levar para o serviço de acolhimento buscando a proteção integral. Aí vem uma grande pergunta. Olha só, acorda, o vínculo está praticamente rompido, está muito fragilizado. Eu preciso de uma proteção integral, preciso de um serviço de acolhimento, porque o vínculo rompeu. Então, eu pergunto a vocês, qual a principal demanda desse acolhido? O que esse acolhido precisa? Ele precisa daquilo que lhe foi tolhido, daquilo que lhe foi tirado. Ele precisa de um novo vínculo. Então, esse é o raciocínio que eu venho já falando desde o início, que a família acolhedora está numa situação melhor, mais protetiva, porque ela cria vínculos saudáveis. Isso é muito importante para o ser humano. Porque o ser humano, ele precisa de três experiências essenciais que deveriam ser prestadas pela sua família, mas por diversos motivos não foi. Quais são essas experiências essenciais? Experiência de ser amado. Você é amado, aquele bebê chega na família, ele é amado, ele é recepcionado. Você é pertencente. Você não está solto no mundo. Você tem uma família, você tem um grupo, você tem um time que lhe referencia. E você é especial, você é importante. Você tem a data do seu aniversário, você tem a sua cama, você tem o seu guarda-roupa, ou pelo menos a sua gaveta na cômoda, com seus pertences pessoais. Você não é mais um, você tem uma individualidade. Então, as três experiências essenciais, elas precisam ser replicadas no serviço de acolhimento. E elas ficam extremamente fragilizadas, prejudicadas, quando estamos falando de serviço de acolhimento institucional. Não é que não vai existir, vai, porém numa intensidade inferior quando eu comparo com a família
acolhedora. Então vamos falar juntos? Ser amado, ser pertencente, ser especial. Olha que pensamento bacana de Henry Bergson. O tempo vivido é o passado vivo no presente. Então, aquilo que eu vivi no passado permanece na minha mente. E isso é relevante. Nossas memórias constituem, em grande parte, a pessoa em que nos tornamos. Necessitamos de memórias, de sermos amados, pertencentes e importantes. Ou seja, eu preciso ter essas experiências no meu HD, eu preciso ter dentro do meu bom depósito a crença de que eu já fui amado ou sou amado, que eu sou pertencente e sou importante. E se em algum momento da minha vida há um lapso, há uma lacuna, há um período em branco em que isso não ocorreu, danos severos acontecem no meu cérebro. Danos severos acontecem no meu cérebro. De modo que eu sempre volto a ressaltar e grifar as palavras de Yuri Bronfenbrenner, que diz que toda criança precisa de pelo menos um adulto que seja louco de maneira irracional, por ele ou por ela. Então, essa sensação de que tem alguém por nós no mundo, ela é uma experiência tremenda e que precisamos replicar também no serviço de acolhimento. Tem alguém que paga o preço por mim. Eu sempre mostro também nas minhas apresentações esse gráfico que foi mapeada a dor social, a dor psicológica e a dor física. Ou seja, aquela dor de eu estar sozinho, rompi os vínculos com a minha família, estou num serviço de acolhimento, não conheço ninguém, sou mais um, não tenho um guarda-roupa, não tenho uma gavetinha, como num refeitório padronizado, não tenho um ambiente acolhedor. Aí isso me causa uma dor na alma. E essa dor na alma, ela é percebida nessa região do cérebro, que é, deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Consigo, contador. Essa dor, ela é manifestada nessa região do cérebro e a mesma região, ou muito próximo, quando se percebe uma dor física, um tapa, um corte, uma queda, uma pancada. Ou seja, para o cérebro não há uma diferenciação da origem da dor. A dor é dor. Então, se nós não, olha só, se nós não cuidarmos de um acolhimento que proporciona aquelas experiências que eu acabei de falar com você, nós estamos, de certa forma, violentando, agredindo o acolhido. Ninguém aceitaria aqui pegar o acolhido, seja criança, seja adolescente, e dar um soco, dar um corte, dar um tapa. Ninguém aceitaria. E por que aceitamos que ele sinta solidão? E por que aceitamos que ele esteja privado de relacionamentos saudáveis? Que ele esteja num centro, entre aspas, de produção, onde as pessoas entram, bate ponto, trabalham, saem, entra um novo turno e assim sucessivamente, e ele é um objeto do trabalho. Ele não está numa nova família. Isso também causa dor, é como, entre aspas, fosse um soco, um tapa, um corte. Então, eu trago esse gráfico para impressionarmos, para dar consciência a cada um de nós sobre a relevância de um serviço adequado. Não vou passar o vídeo, mas fica a dica, o caso dos órfãos da Romênia, onde estudos comprovaram que há um atraso no desenvolvimento humano de cerca de, a cada 12 meses eu tenho um atraso equiparado a 3 ou 4 meses. Ou seja, uma criança que é direcionada para um serviço de acolhimento institucional versus uma criança que é direcionada para uma família acolhedora, a criança do serviço institucional terá um atraso no seu desenvolvimento humano de cerca de 3 meses ou 4, quando comparado com a criança da família extensa, família guardiã ou família de origem. Olha só esse gráfico aqui, essas fotos feitas por ressonância do cérebro humano. Na foto à esquerda, um cérebro criado de uma criança que foi criada numa família de origem, numa família acolhedora.
você vê que a atividade cerebral é intensa. E aqui nos córtex frontais há uma intensa movimentação cerebral. Por quê? Porque é por esse caminho que as emoções que estão aqui mais no centro do cérebro são comunicadas com o córtex pré-frontal, que está aqui na testa nossa. Eu preciso de emoção. A emoção é o combustível para funcionar o meu córtex pré-frontal. O que que acontece no córtex pré-frontal? Acontece o raciocínio, acontece decisão, acontece o controle inibitório, acontece a memória de trabalho. Todo mundo já deve ter ouvido falar do TDAH, que é uma deficiência, um mau funcionamento, um subfuncionamento do córtex pré-frontal. Então, quando eu não tenho, ou melhor dizendo, quando eu tenho um bom funcionamento do cérebro, os meus lóbulos frontais estão assim, com uma atividade intensa. O oposto acontece naqueles cérebros de crianças que estiveram a longo prazo em serviço de acolhimento institucional. Vejam que os lóbulos frontais são negros, há uma ausência de movimentação, de manifestação cerebral. Ou seja, eu não tenho emoções, eu não tenho vínculos afetivos, eu não tenho carinho, eu não sou importante, eu não sou amado, eu não sou especial, eu não tenho pertencimento, então eu não tenho trânsito de emoções para o córtex pré-frontal. Está cortado. Falta vínculo afetivo para eu fazer isso aqui funcionar. Logo, o meu córtex pré-frontal é subdesenvolvido, ele não manifesta. Então, as crianças têm dificuldade de aprendizado. Então, as crianças, elas têm dificuldade de tomar decisão, têm dificuldade de se controlar, elas não se controlam, têm controle inibitório prejudicado. Tudo por quê? Porque elas não tiveram vínculos afetivos relevantes. Então, se eu tivesse aí, eu ia perguntar para vocês, pedir para vocês levantarem a mão. Quem está percebendo a importância de um acolhimento adequado, de um acolhimento familiar? Levanta a mão aí. Eu não estou vendo, mas quem está percebendo a relevância? Quem está percebendo a importância de uma decisão nossa, governamental, uma decisão da sociedade, em primar pelo acolhimento familiar? É muito importante. A nossa história é uma história de acolhimento institucional. Nós temos aí a história dos jesuítas, nós temos a história das Santas Casas, Rodas dos Expostos, não vou entrar nesses detalhes, mas nós temos uma cultura institucional. E essa cultura institucional, ela leva-nos a colocar nossas crianças aonde? Em instituições, em escolas, leva-nos a colocar os presos aonde? Em instituições, em prisões, leva-nos a colocar os doentes onde? Em instituições, em hospitais, leva-nos a colocar os doentes mentais onde? Em hospícios, instituição, e leva-nos a colocar os acolhidos onde? Em instituição. Nós fomos treinados, nós estamos acostumados com isso não nos dói mais. Então, por isso que a transição para a família acolhedora ela é tão difícil e sutil, porque já estamos treinados, já estamos acostumados, nossos olhos estão afeiçoados às instituições. É o primeiro pensamento que nos socorre. Então, é uma grande mudança de paradigma, a questão de nós sairmos do institucional para o familiar. Tá? Eu vou acelerar aqui que meu tempo já acabou e vou falar para vocês que a guarda familiar é uma realidade, né? Aqui está um passo a passo para nós fomentarmos a guarda familiar no seu município, mas também eu vou adiantar, por causa do meu tempo já está estourado, as dúvidas que as pessoas têm sobre a família acolhedora, eu vou ler algumas que é muito relevante. Se a criança se apegar à família, isso não vai ser prejudicial no momento da separação, ou seja, a criança ficou ali 3, 4, 5 meses com a família, se apegou, amou aquela família e agora vai romper, né? Não basta ela ter sofrido a separação da família de origem, agora vai ter uma nova separação. Se houver dor, se houver choro, isso é a premiação. Como assim a premiação, Marco? Você está louco?
acabou de falar que não pode, a dor emocional, a dor física, como que está bagunçando tudo? Não estou bagunçando, porque essa dor da separação demonstra que o período em que a pessoa foi acolhida, houve vínculo, houve amor, houve ligação. E nesse período, por ter havido esse vínculo de amor, de pertencimento, de importância, o cérebro dela funcionou bem todos esses dias. Funcionou bem. Houve comunicação, houve manifestação, houve sentimento. Então ele foi preservado, ele foi protegido. E aquela separação, ela não é eterna. Nada impede que a família acolhedora visite, que ele visite a família acolhedora. Mas já só está havendo também uma ruptura porque ele vai voltar para sua família de origem ou ele vai ser destinado para uma família substituta. Entende? Então, são vários os tabus sobre família acolhedora. Eu poderia falar de todos eles, mas vou poupar por causa do tempo. Mas esse é um dos mais icônicos, né? É, Vou finalizar aqui com um versículo bíblico que eu acho esse conteúdo, família acolhedora, algo de suma importância. Então, eu vejo como uma responsabilidade dada por Deus. Então, eu sempre lembro desse versículo que fala que a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, vamos batalhar juntos por essa grande responsabilidade, porque um dia a conta vai chegar. Nós seremos cobrados por isso, né? Então, fica aqui meu muito obrigado. Vou deixar o meu contato, meu nome, e novamente peço desculpas por não estar presencialmente aí com vocês. Eu sei que não é tão agradável assistir um vídeo, mas espero ter impactado a vida de vocês de alguma forma. Muito obrigado.